Eu acho importante que todo mundo saiba em que ponto nós estamos do projeto desde que ele começou bem rapidamente. Nós já fizemos 6 workshops nas 6 cidades onde foi feita a pesquisa. Nesses workshops, a gente apresentou os resultados para as escolas das amostras de cada capital e para as equipes das secretarias municipais de educação. E foram oportunidades muito interessantes, muito envolventes e até comoventes da gente estar devolvendo esses resultados em cada capital. Devolvemos também um boletim com os resultados de cada escola, somente para a escola, somente para o representante da escola, em que a gente comparava o resultado daquela escola com o conjunto das escolas e creches avaliadas naquela capital. E para a Secretaria Municipal, a gente também devolveu todos os resultados com a comparação entre a situação encontrada naquela capital e o conjunto das 6 capitais. Hoje, nós vamos apresentar uma parte dos resultados preliminares da pesquisa. Esse relatório preliminar ele será revisto e complementado com a ajuda dos subsídios colhidos durante este seminário, e também que colhemos durante as 2 apresentações que fizemos no Ministério da Educação, quinta e sexta-feira da semana passada. É importante lembrar o seguinte: o que vamos apresentar são resultados de pesquisa. Para que esses resultados possam orientar algumas políticas e subsidiar quem toma as decisões, eles ainda vão precisar ser interpretados, discutidos, debatidos, para serem colocados na forma de recomendações no relatório final, que será feito agora no início do 2º semestre. E algumas observações importantes. O edital inicial, ao qual nós concorremos, ele já continha o desenho básico da pesquisa, as hipóteses, a amostra de 150 unidades de educação infantil, as 6 capitais, apenas houve uma mudança em relação a uma delas, e alguns já colocações a respeito do estudo de impacto. Depois, algumas dessas coisas foram modificadas, mas o desenho básico ele já era dado. E algumas observações importantes em relação aos resultados que vamos apresentar. Primeira coisa, o contexto socioeconômico de cada capital reflete as enormes diferenças regionais existentes em nosso país. As diferenças nos resultados por município são muito significativas. Em todos os dados, a gente encontrou diferenças muito significativas entre os municípios. Porém, é importante lembrar, essas diferenças são perfeitamente coerentes com as características das 5 regiões do Brasil. Não é surpresa nenhuma para quem conhece a realidade social brasileira que as capitais do Sul e do Sudeste tenham apresentado resultados um pouco melhores, um pouco mais favoráveis do que as capitais do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Todo mundo que conhece os indicadores de educação sabe que isso é absolutamente esperado dentro das diferenças regionais. Outra coisa, as histórias locais das políticas de educação infantil refletem-se nos diversos tipos de organização que nós encontramos nessas redes municipais, no tipo de cobertura, na estrutura do atendimento, no financiamento, nas aproximações que conseguimos fazer em relação ao cálculo de gasto por aluno, na relação público-privado, no recrutamento de profissionais. Tudo isso reflete as heranças que essas administrações receberam e o que está sendo pautado por essas administrações. Portanto, os resultados por município devem ser situados no contexto regional e nas heranças das trajetórias das políticas sociais locais. A situação atual é percebida pela maioria dos diretores e coordenadores entrevistados como sendo melhor do que antes. Porém, eles e elas, e principalmente elas, que são a maioria, reconhecem os problemas que ainda precisam ser superados. As entrevistas e reuniões com os dirigentes municipais revelam que, hoje, para quase todos eles,
a educação infantil tornou-se um item importante da agenda da gestão municipal da educação, e isso também foi constatado por nós durante todo o período da pesquisa, no levantamento de dados e nesses workshops. Isso é um enorme progresso para quem conhece o que nós já vivemos há alguns anos atrás. Então, vamos logo ao que interessa, né, Eliana? Essas são as capitais onde a pesquisa foi realizada. Em Belém, nós temos a professora Ana Maria Tancredi, em Campo Grande, a professora Regina, Florianópolis, a professora Jodete, em Fortaleza, a professora Silvia, Rio de Janeiro, fui eu, e Teresina foi a professora Olivetti, todas nós das universidades federais de cada estado. Os objetivos da pesquisa, como a Maria já disse, já estavam delineados e são 3 principais. O primeiro deles é avaliar a qualidade de 150 instituições de educação infantil nas 6 capitais brasileiras, que eu acabei de ler, que é o estudo que compõe o estudo de impacto, de qualidade, desculpa. O segundo é estimar o impacto da frequência a creches e pré-escola nos resultados obtidos da Provinha Brasil por alunos de 2ª série do ensino fundamental, que compõe o estudo de impacto. E um terceiro, que é caracterizar a política municipal da educação infantil em 6 capitais brasileiras. Vamos, então, entrar direto na apresentação dos resultados das escalas de observação, que as escalas que utilizamos é a ITAS e a ECAS. Então, nós tínhamos uma distribuição inicial já pré-definida, que seria, em cada capital, nós teríamos 25 unidades a serem observadas. Isso foi um pouco modificado, porque já nas consultas iniciais vimos que o estudo de impacto só poderia ser realizado em Florianópolis, no Rio de Janeiro e em Teresina, porque só nessas cidades, desculpe, no Rio de Janeiro não, Florianópolis e Campo Grande e Teresina, porque só nessas cidades é que havia disponível o resultado da Provinha Brasil, dos alunos da 2ª série, disponível em banco de dados com os resultados individualizados por aluno. Então, nessas cidades onde seria realizado o estudo de impacto, nós aumentamos um pouquinho a quantidade de unidades para 30, e nessas cidades não foram incluídas instituições privadas pagas. Nas outras 3 cidades, então, diminuiu um pouquinho a quantidade na amostra, e ficaram 20 unidades nas outras 3 cidades, o que, convenhamos, no caso do Rio de Janeiro, é muito pouco, dado que é uma das maiores redes do país, se não for a maior, né, Sônia? Mas isso já era um desenho previsto inicialmente. E, tanto no Rio de Janeiro, como em Fortaleza, como em Belém, entraram também escolas e creches particulares pagas, de todos os tipos, né? E a amostra, então, ela foi uma amostra proporcional, que foi feito. Se investigou no Censo Escolar de 2008 como se distribuíam as modalidades de atendimento em cada uma das cidades, e essa amostra de 30, 30, 30 e 20, 20, 20 foi construída proporcionalmente aos tipos de estabelecimentos, que tem a ver com a dependência administrativa. O tipo de estabelecimento significa se é só educação infantil, se é só creche, se é só pré-escola, se são classes dentro de uma escola maior que contém ensino fundamental, ensino médio, EJA, etc., vários tipos. O tamanho do estabelecimento, que classificamos em pequeno, médio e grande. O período de atendimento, que também varia muito, se é meio período, se é período integral, etc. Número de horas, né, de atendimento. A localização nos bairros, isso foi alguma coisa que foi trabalhado com dados do IBGE, né, por nível socioeconômico e vários indicadores sociais. E o IDEB das escolas de ensino fundamental situadas no entorno dessas unidades, para onde, provavelmente, os egressos da pré-escola se encaminham, né? E isso era importante também para a gente ter esse dado depois para o estudo de impacto. Pode passar. Então, são estes os totais de instituições investigadas, 19 em Belém, 20 em Fortaleza, 30 em Teresina, 30 em Campo Grande, 18 no Rio de Janeiro e 30 em Florianópolis. E os números de turmas que foram avaliadas, os da creche, nós tivemos, no total, 91, e de pré-escola nós tivemos 138.
Para o estudo de qualidade, nós utilizamos as duas escalas de observação, uma especificamente para a creche, outra especificamente para a pré-escola, e utilizamos também questionários para os professores das turmas observadas, para os diretores das instituições avaliadas, eles responderam 2 questionários, um para o perfil profissional e o outro pela caracterização da instituição, e um questionário para coordenadora pedagógica. Bem, as escalas de observação são estas duas, chamadas ITAS-R, que é para creche, que é para criança de 0 a 2 anos e 6 meses, e a ECAS, que é destinada à pré-escola, em termos brasileiros, não é? Para crianças a partir de 2 anos e 7 meses a 5 anos. Ambas foram criadas por esses 3 autores, que trabalham na Universidade do Norte da Carolina, nos Estados Unidos, num centro bastante específico para estudo, desenvolvimento e educação infantil. A ITAS ela tem 39 itens, que são agrupados em 7 subescalas, e a ECAS tem 43 itens, que são agrupados em 7 subescalas. Nós, na Fundação Carlos Chagas, utilizamos 2 traduções. Uma delas, a ITAS, a tradução foi feita pela professora Mara Campos de Carvalho, que liderou todo o processo de tradução, e me convidou para fazer parte dele. Então, nós duas fizemos a tradução da ITAS com todo o material necessário para treinamento. E a ECAS, nós fizemos uma adaptação da tradução já existente para o português de Portugal. Nós, da equipe da Fundação Carlos Chagas, fizemos uma adaptação, levando em consideração a tradução já feita da ITAS. Elas são bem semelhantes e a gente queria que fosse uma linguagem bastante compatível. Antes de chegar a essa escolha final de utilizar essas 2 escalas, vários outros instrumentos foram minuciosamente estudados e analisados. Eu acho que é importante dizer isso. A gente fez uma busca, queria aqui agradecer muito o professor Robert Myers, que nos enviou a escala utilizada na pesquisa do México, e que nós também nos inspiramos nesse trabalho. E avaliamos, então, qual seria mais adequado para a gente estar utilizando na pesquisa. Levamos em conta, então, esses critérios, não é? A possibilidade de ter uma comparabilidade em termos internacionais, de ser um instrumento aceito, confiável, de estar compatível com aquilo que nós, aqui no Brasil, consensualmente entendemos como uma boa pré-escola e uma boa creche, ou seja, os itens, a forma de avaliação são compatíveis com os parâmetros de qualidade, com os indicadores de qualidade e com os documentos que nós tínhamos, basicamente, aqui do Ministério da Educação, e com o que conhecemos da área, não é? E também nos pareceu bastante interessante que essas escalas tinham todo o material já para o treinamento, vídeos, etc. E nós tínhamos um cronograma muito apertado, né? Nosso cronograma de mais ou menos de 1 ano para realizar todo esse trabalho, e a gente, então, tinha que rapidamente tomar essas decisões, de forma que foram esses os critérios. As escalas, falando um pouquinho, né, de onde elas vêm, elas foram construídas, então, a partir de 3 pilares principais que dão a sustentação para a prática pedagógica de qualidade, que são eles a proteção e a segurança das crianças, as relações que são construídas e fomentadas no dia a dia da creche, da pré-escola, entre os adultos e crianças e entre as próprias crianças, e as oportunidades adequadas para a aprendizagem para as diversas necessidades desenvolvimentais das crianças. E, nesse item, é claro, incluindo a brincadeira e o brincar. Elas, então, avaliam, a partir desta base, elas criaram itens que dizem respeito aos processos educativos, às experiências em que as crianças estão diretamente em contato, quer dizer, o que acontece, de fato, com elas na sala. E sobre a infraestrutura, que são as condições oferecidas para as crianças viverem esses processos educativos. A infraestrutura e os processos educativos refletem, então, os esforços de todos os setores responsáveis pela educação infantil. Essa figura, nós nos inspiramos numa figura que as próprias autoras criaram, para demonstrar que o que é avaliado nas escalas não é responsabilidade única e exclusivamente do professor lá na sala.
O que acontece na sala é o reflexo de todo o investimento que o país, o município, a própria escola, a sala, exerce na prática educativa. Então, desde do conjunto de leis, a cultura, o município, com a sua subcultura e com o conjunto de leis locais também, e o nível socioeconômico da cidade, até a escola com seus recursos, onde ela busca os recursos, isso tudo influencia a prática do professor em sala. Então, o objetivo da escala é avaliar se nós temos condições adequadas para que esses processos educativos sejam, de fato, positivos e de qualidade para a criança. A visão geral das escalas, como eu já mencionei, elas são muito parecidas, somente no terceiro item, que, para a creche, ele chama Falar e Compreender, e para a pré-escola é linguagem e raciocínio. As outras são todas iguais: espaço imobiliário, rotinas de cuidado pessoal, atividades, interação, estrutura do programa, pais e equipe. Esse é um exemplo de como da folha de observação. Nós temos aí um caderno que é composto por esse tipo de layout, que aqui os itens sobre o número 1, 3, 4 e 5 são os indicadores de qualidade, e a gente vai marcando a presença ou a ausência de cada um desses indicadores para cada item de cada subescala. Tem espaço para a gente fazer anotações do pesquisador, e ainda temos notas de esclarecimentos para que o observador compreenda bem o que os indicadores significam, além ainda de perguntas extras para o professor, quando não temos possibilidade de observar alguma coisa que a escala está pedindo no momento em que nós estamos observando ali. Então, temos uma conversa, depois da observação com o professor, para fazer algumas perguntas, para compartilhar com ele alguns materiais que eles utilizam em sala, planejamento, a rotina diária, etc. A pontuação da escala, a gente fez uma pequena modificação, uma adaptação para que a gente se adequasse um pouquinho mais ao nosso sistema de pontuação no Brasil, né? A pontuação original da escala vai de 1 a 7, tendo as categorias do inadequado ao excelente, e a pontuação adaptada vai de 1 a 10, do inadequado também, passando uma categoria intermediária, o básico para o adequado, e o bom e o excelente. Como que a gente deve entender as pontuações? As pontuações, na verdade, elas não são assim congeladas, né? É isso e acabou, e o que revelou com as observações é aquilo que a escola é. Na verdade, ela tenta registrar o que acontece normalmente dentro de uma sala com as crianças, e ela reflete, então, a prática comum que acontece, mesmo reconhecendo que não há um dia típico na creche, na pré-escola. A gente considera, quando entra em sala para fazer observação, que aquele é um dia que compõe os dias das crianças, normalmente, naquelas escolas. Então, as pontuações elas revelam as especificidades da creche ou da pré-escola, a escolha que a gente faz sobre como desenvolver o cotidiano, as rotinas diárias das crianças, as limitações institucionais, sejam elas em relação à infraestrutura ou os processos educativos, e, acima de tudo, ela reflete as decisões das políticas públicas, conforme eu já havia dito a partir daquela figura, que é esse desencadeamento das políticas que chegam até as salas. Entramos, então, nos resultados da creche. Acho que é importante falar, né, agora são essas primeiras fotos, que essas fotos foram todas tiradas nas próprias instituições pesquisadas, nas diversas cidades, e que nós só tiramos fotografias de crianças daqueles pais que autorizaram expressamente o uso das fotos na pesquisa, e de forma que a gente tomou bastante cuidado com esse uso desse tipo de material, né? E, em alguns casos, a gente tem fotografias só do ambiente, sem as crianças, quando não foi possível obter autorização. Bom, eu acho muito importante que, nessa apresentação dos resultados das médias, não é, por capital, a gente leve em conta aquilo que eu falei antes, não é?
não é surpresa nenhuma de que os resultados eles se distribuem, assim como todas as diferenças que nós sabemos se distribuem entre as regiões brasileiras, né? Pela própria história, as condições econômicas, geográficas, culturais, etc. E podemos observar que, no caso da escala da creche, a gente teve médias gerais relativamente baixas, né? E, assim, a média de todas as 6 juntas deu 3,3 numa escala de 1 a 10, no caso da creche. Então, essas são as médias gerais para cada subescala. A subescala de espaço imobiliário chegou a 3,1, rotinas de cuidado pessoal 2,9, falar e compreender 3,8, atividades 2,2, é um resultado que nos impactou bastante na escala, interação 5,7, a estrutura do programa 3,2, pais e equipe 3,6, e a média geral é 3,3, conforme a Maria já havia dito. Esse é o percentual das instituições segundo a pontuação nas escalas. Então, nós temos aí 49,5% das turmas de creche obtiveram as pontuações entre 1 e 3, se situando no inadequado. 37,4% dentro do básico obtiveram pontuações entre 3 e 5. 12%, 12,1% obtiveram pontuações de 5 a 7, dentro da categoria adequado, e 1,1 dentro da categoria bom, de 7 a 8,5. Agora a gente vai dar alguns exemplos de alguns... vamos falar de cada subescala, mas com exemplo de 1 ou 2 itens para cada uma delas. Esse é do espaço imobiliário. Debaixo dessa subescala, nós temos aí 5 itens, que avalia as condições do espaço interno, os móveis, os recursos para relaxamento e conforto, sono, como que a sala é organizada e a exposição de materiais para as crianças em sala, tanto nas paredes quanto no chão, em volta delas, né, acessíveis a ela. E a média obtida nessa subescala foi 3,1. Os recursos para relaxamento e conforto, a gente deu 2 exemplos aí do que significa um ambiente que seja excelente, né? 7,1 e 7,2. Quer dizer, uma área que tem um ambiente que tem várias áreas aconchegantes, com almofadões, com cadeiras para as crianças ficarem e poderem observar o espaço, com tapetes também fofinhos, e até do lado de cá temos esse tapete emborrachado, e que os bebês que não se locomovem podem ser colocados nessas áreas aconchegantes, quando é apropriado para desenvolver alguma atividade com ele, como essa segunda foto aqui demonstra. As rotinas de cuidado pessoal, para os resultados de creche, as rotinas de cuidado pessoal também nos preocupou bastante. Eles atingiram pontuações também bastante baixas, e, em especial, o sono, que atingiu apenas 1,8, e a média dessa subescala foi 2,9. Esse item inclui também práticas de segurança, e ele fala sobre a supervisão, que tipo de supervisão é dado às crianças. Esse é o 1,3, que é o indicador de qualidade inadequada, que a gente vê as crianças sem adultos em volta, fazendo coisas que precisariam de ter adultos para monitorá-los. A equipe é muito pequena, ou a equipe é ocupada com outras tarefas, não há supervisão em áreas de risco potencial.